Me chamo Nelson Dias Lucas, a minha dupla é a Anaísa Grapiglia, e o nosso segundo tema do seminário vai ser trauma abdominal. Vai ser apresentado na disciplina de tópicos avançados em clínica e cirurgia de pequenos animais. Vamos lá. O trauma é uma das afecções mais frequentemente atendidas, né, nas clínicas veterinárias. Muitas vezes, esses animais eles sofrem acidentes, pancadas ou chutes, e eles chegam para a gente, pode ou não ter uma fratura associada e lesões de pele. No caso das lesões e das fraturas, a gente sempre tem que ter em mente que o trauma ele pode não ocorrer de uma forma que nós conseguimos ver. Então, o nosso olho ele é muito treinado para bater assim no animal e ver, nossa, quantidade de sangue, esse membro está fraturado, meu Deus, e aí a gente já corre para tentar resolver esse problema que nós estamos vendo. Mas o trauma ele pode ter outros problemas que nós não conseguimos ver. Então, a primeira coisa que temos que fazer seria estabilizar o paciente e pensar que se a pele está daquele jeito, os órgãos e a estrutura abdominal também pode estar acometida. Então, antes de fazer qualquer coisa, para tentar ajudar o paciente naquela lesão que você está vendo, a gente precisa pensar nele como um todo e não como só aquela lesão ali. Então, a gente resolveu trazer para vocês agora um pouco sobre a história do trauma, né? A medicina humana, ela sempre trabalhou muito próximo da medicina veterinária, sendo que todos os guidelines que saíam da medicina humana, os médicos veterinários, eles pegavam, né, esses guidelines para poder extrapolar para a medicina veterinária. E na época entre 1950 a 1960, tinham em mente que os pacientes que chegavam traumatizados, eles tinham um tratamento cirúrgico retardado, ou seja, eles eram considerados pacientes, né, ou animais, doentes demais para serem operados. E muitas vezes o que acontecia era, esses pacientes chegavam, ficavam em observação durante uns 10 a 14 dias, e só então era realizada a cirurgia. Só que foi analisado, com o passar desses anos, que tinha um alto índice de óbito, ou seja, muitos pacientes morriam antes mesmo de chegar na mesa de cirurgia. Isso começou a levantar certa preocupação tanto dos médicos quanto dos médicos veterinários. Então, em 1970, eles criaram uma nova técnica chamada de cuidado total precoce. O que seria o cuidado total precoce? Seria o paciente chegou traumatizado, então a gente já leva para a cirurgia, já corrige os danos dele, já fecha aquela ferida, já avalia, se for no caso, né, de um trauma abdominal, já faz uma laparotomia exploratória, vê o que está sangrando, e é isso. Só que o objetivo, né, do cuidado total precoce seria limitar a ação pró-inflamatória. No momento que nós temos um trauma, a parte dos tecidos onde foi traumatizado, eles começam a morrer, as células começam a morrer por falta de irrigação sanguínea. Então, essas células ela entram no processo de necrose. E quando o objetivo deles seria, então, no caso, fazer uma cirurgia mais rápido para que esse tecido ao redor ele morresse menos. Então, limitasse aquela inflamação, limitasse o tamanho da lesão causada pelo trauma. Só que começaram a perceber que esses pacientes eles chegavam muito hemodinamicamente desestabilizados e estavam com alto índice de síndrome do desconforto respiratório. Então, eles eram submetidos à cirurgia assim que chegava, mas eles não tinham condições de ser submetidos à anestesia ou àquela cirurgia. E eles morriam por desconforto respiratório, eles não conseguiam respirar. Então, em 1990, entrou num consenso que poderiam ser feitas a cirurgia de controle de danos, em alguns casos, só que sempre pensando na tríade da morte, que é a acidose, coagulopatia e a hipotermia. Então, esses pacientes eles chegavam para os médicos veterinários, depois que os médicos veterinários corrigiam a acidose, coagulopatia e a hipotermia, aí sim eles pensavam em cirurgia. Então, primeiro estabiliza o paciente e depois submete ele à cirurgia. E agora a gente trouxe para vocês que é uma coisa bem interessante que eu encontrei em algum dos artigos aqui, que é a teoria dos dois golpes.
Então, o primeiro golpe, ele seria a lesão de órgão sólido, a lesão do tecido mole ou a fratura. Então, vai ser aquela força cinética exercida sobre o corpo. E o segundo golpe, ele vai ser qual que vai ser a resposta do organismo em relação àquela lesão sofrida. Então, o que que o organismo vai fazer para compensar aquilo que ocorreu durante o trauma? Então, aqui seria o segundo golpe, estava presente a hipóxia, a hipovolemia, a acidose, a isquemia e a necrose. Então, a gente sempre tem que pensar nesse segundo golpe por um motivo. Qual que é o tempo que nós vamos fazer depois do trauma, que nós vamos realizar a cirurgia? Por quê? A anestesia, ela aumenta ela pode causar exemplos de hipotensão. Então, exemplos não, desculpa. A anestesia ela pode gerar uma hipotensão, e essa hipotensão ela vai fazer com que esse efeito do segundo golpe ele seja mais exacerbado. Então, por isso que antes de fazer tudo que nós aquele exemplo do cuidado total precoce, a gente tem que estabilizar o paciente, porque se eu submeter ele a uma anestesia, eu vou causar uma hipotensão, e essa hipotensão ela vai ser lesiva para esse animal, para esse paciente, aumentando o segundo golpe. Durante o segundo golpe, é a hora que a gente tem que reverter os problemas do trauma. Então, eu submeter esse paciente a uma anestesia, eu vou aumentar esse efeito do segundo golpe, e isso vai ser prejudicial para o meu paciente. A classificação, então, o paciente traumatizado ele pode ser classificado de 3 formas. A primeira são os pacientes que precisam da cirurgia para evitar a morte iminente. A segunda vão ser os pacientes que estão com alguma distúrbio hemodinâmico, mas que pode levar à morbidade, pode levar ele à morte e que requer intervenção cirúrgica. E a terceira seria os pacientes que estão hemodinamicamente estáveis, mas que eles podem ser operados em regime semeletivo, ou seja, eles podem esperar mais para serem submetidos a uma cirurgia e a anestesia. Os traumas também, eles podem ser classificados em trauma contundente ou um trauma penetrante. Os traumas contundentes geralmente são traumas oriundos de quedas de edifícios, atropelamentos, compressão, pancada, chute. Esses são os traumas contundentes. Já os traumas penetrantes, eles são um pouco mais, são perfurantes, eles precisam de um orifício de entrada. Não necessariamente de saída, mas de entrada. Que podem ser realizados por brigas, por tiro de projétil, objetos pontiagudos ou flechas. A gravidade do trauma ele vai estar relacionado a três coisas, que são os órgãos lesionados, o tamanho da lesão e o tempo que o tutor levou para pegar esse paciente e levar até o médico veterinário. Então, quando o tutor leva o mais rápido possível, melhor vai ser para a gente, por causa daquela relação do segundo golpe. Então, o segundo golpe a gente vai conseguir diminuir ele quando está estabilizando o paciente, e esse prognóstico ele vai ser um pouco melhor. Não significa que vamos conseguir salvar o paciente, mas ele vai ter mais chance quanto mais rápido ele chegar para a gente. A abordagem do trauma, então. Primeira coisa que a gente vai fazer, o paciente foi atropelado ou sofreu uma briga, algo do tipo, trauma abdominal, a gente vai precisar fazer o ABCD do trauma, que vai ser desobstrução das vias aéreas. O que acontece durante o trauma, normalmente, é que o animal ele se contrai todo. Então, antes dele sofrer o impacto, né, ele vai se contrair e vai contrair toda a musculatura dele, do abdominal e até mesmo da traqueia, dos músculos, e vai mandar sangue para os órgãos críticos, né? Ou seja, e aí ele pode fazer uma obstrução da glote por essa contração exacerbada, ele vai ficar muito rígido. Então é importante a gente pegar, avaliar as vias aéreas, ver se está obstruído ou não, se tiver entuba, se não tiver ok, avalia a respiração, vê como que esse animal está respirando, e depois a circulação, e aí utiliza as drogas e depois vai para a área externa do paciente, tá bom?
Depois que a gente fizer essa abordagem emergencial, aí sim nós vamos fazer uma anamnese. A gente precisa conversar com o tutor a respeito de quanto tempo foi, que tipo de trauma foi, como que vive esse paciente, se esse paciente ele tinha algum problema, ele tem alguma insuficiência renal, hepática, ou algum distúrbio que possa levar, prejudicar esse prognóstico dele. E, além disso, a gente tem que usar a nosso favor os exames complementares. Coleta de sangue, coleta de uma abdominocentese para saber como que está esse líquido abdominal. Só que a gente tem que levar em consideração que esses pacientes eles estão muitas vezes hemodinamicamente instáveis. E a gente tem que levar em conta que esse animal ele tem condições de ser submetido a um raio-x. Esse animal tem condições de eu coletar sangue dele. Se for um paciente, um filhote, por exemplo, esse sangue que você vai coletar para fazer o exame, ele pode ser um sangue importante para ele, um animal que está com hemorragia significativa, ou um animal que por exemplo, está sofrendo de dor, está muito mal, você vai levar ele para o raio-x, vai esticar os membros para saber como que está, se está fraturado ou não. Então, a gente tem que saber o momento de usar os exames complementares, para que não prejudique no tratamento do paciente. Então, os principais órgãos que são acometidos durante o trauma abdominal vão ser o baço, o fígado e a bexiga. E a equipe veterinária, ela tem que estar apta para realizar algumas das cirurgias mais comuns em traumas abdominais, que são a lobectomia hepática, a esplenectomia, quando necessária, e a cistorrafia. Porque muitas vezes o trauma, e ele pode estar associado a múltiplos órgãos acometidos. Então, talvez você vai precisar fazer uma esplenectomia, mais uma lobectomia e uma cistorrafia. Então, isso também é importante para que esse paciente ele tenha mais chance de vir à vida. Então, é importante treinar essas técnicas para quando acontecer, se acontecer, a gente está preparado. Agora a Anaísa vai falar um pouco sobre o diagnóstico do trauma. Então, bom dia a todos. A gente falou um pouquinho sobre a história do trauma, o que a gente faz com o paciente quando ele chega para a gente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente diagnostica o trauma e a extensão dessa lesão gerada pelo trauma. Então, a gente vai lançar mão de alguns exames complementares, como a abdominocentese, que a gente vai mandar o líquido para a gente saber o que tem nesse líquido. O ultrassom, principalmente o ultrassom FAST, que é aquele que a gente faz em casos de trauma, e a ultrassonografia abdominal, que é a que a gente está habituado, vai avaliar os órgãos de uma forma geral, e o raio-x também é bem útil em alguns casos. Então, começando pela abdominocentese, a gente vai fazer uma trico ampla do animal, vai esterilizar, vai fazer uma sepsia, com luva, catéter e seringa, a gente vai conseguir coletar um pouquinho desse líquido, sendo que a gente pode fazer às cegas ou guiada pelo ultrassom. Esse líquido vai ser enviado para análise e ele vai ter algumas características que vão classificar ele em transudato puro, em transudato modificado, exudato, efusão hemorrágica ou efusão neoplásica. A gente coleta esse líquido e coloca em um tubinho com EDTA e um tubinho de tubo seco. Então, a gente também pode fazer alguns testes nesse líquido que a gente acabou de coletar. Porque a gente vai mandar para análise para saber exatamente que tipo de líquido que eu estou lidando, mas a gente também consegue fazer alguns testes rápidos para me dizer, ter um parâmetro ali do que está acontecendo com o meu animal. Então, o primeiro teste que a gente pode fazer é o teste do hematócrito. A gente compara o hematócrito do líquido com o hematócrito do paciente. E se o hematócrito do líquido estiver maior que o hematócrito do sangue, é um sugestivo de que esteja acontecendo uma hemorragia no meu paciente. A gente também pode fazer coletas seguidas. E se o hematócrito aumentar entre uma coleta e outra, é mais sugestivo ainda que a gente esteja tendo uma hemorragia ativa no nosso paciente.
A create do líquido, a gente já está careca de saber, né? Que quando existe uma create do líquido maior do que a create do sangue, é sugestivo de algum trauma, ruptura ou laceração de algum trajeto do trato genital. E também temos como fazer a análise da glicose do líquido. Se ela for maior do que a glicose do sangue, é um indicativo de peritonite séptica. É claro que a gente não vai entrar na cirurgia só com esse parâmetro, né? A gente precisa analisar os outros fatores para saber se é mesmo uma peritonite séptica. Até porque tem alguns casos que as bactérias consomem glicose. Então, pode ser que ainda tenha uma peritonite séptica, só que como eu tenho bactérias ali que consomem glicose, ela vai dar um falso negativo. Já falando do ultrassom. Então, a gente está pensando no paciente crítico, que sofreu um trauma. A gente não vai colocar ele em decúbito dorsal para fazer um exame minucioso dos órgãos. A gente vai fazer o Global FAST ou a FAST. Existe muita confusão quanto aos termos, né? Ou é TFAST, ou é FAST, o que é o VET-Blue? Então, assim, o VET-Blue, ele vai analisar basicamente o pulmão, como que ele tá. Se ele tá molhado ou se ele tá seco. O TFAST vai analisar como que tá o tórax em si, se tem efusão pleural, como está o coração, se tem infusão pericárdica. E o AFAST, basicamente, é a procura de líquido na cavidade peritoneal. E o Global FAST é o que engloba esses três. Então, vamos lá. No ultrassom abdominal, a gente vai poder avaliar os órgãos, que principalmente, como o Nelson tinha citado anteriormente, os órgãos que mais sofrem com trauma abdominal geralmente é baço, fígado, ruptura de vesícula urinária e também vesícula biliar. Então, aqui a gente tem um artigo de 2020 do Liciandro, que é o cara que fala sobre cuidados intensivos e como o ultrassom pode ajudar a gente nesses casos, né? Então, ele trouxe uma atualização falando que agora são 5 recessos que a gente avalia, sendo o hepatodiafragmático, que é o que a gente já conhecia, o espleno-renal, o cisto cólico, e tivemos uma alteração nos dois últimos, né? Que agora a gente avalia o espaço do rim e umbigo. Então, a gente chama esse recesso de recesso umbilical. Mas, na verdade, o alvo dele não é algum órgão específico, é sim um local virtual onde o líquido vai se depositar. Porque o nosso paciente vai estar em decúbito lateral direito. Então, a gente coloca ele de decúbito lateral direito, espera uns 3 minutinhos até que a gravidade atua e esse líquido desça para a cavidade dependente. E então a gente avalia esses 4. O quinto espaço ficou como se fosse um espaço bônus. Ele não vai entrar no score, mas a gente avalia também, que é o espaço retroperitoneal direito. Então, também trouxe umas outras atualidades sobre como que é feito o AFAST. Antigamente, a gente avaliava se tinha ou não tinha líquido. Então, por exemplo, na C e na D, se fosse com o que a gente tinha antes, elas seriam com o score da mesma, tipo, presente, líquido presente. Mas olhando, a gente consegue ver que na D tem muito mais líquido que na C. Então, ele propõe que a gente avalie esse líquido medindo ele, né? Então, para gatinhos ficou que até meio centímetro, a gente vai dar um score de meio. E acima de meio centímetro, a gente vai dar um score de 1. Já para os cães, a gente mede 1 centímetro. Se deu 1 centímetro, até 1 centímetro, o score vai ficar de meio. E se deu acima de 1 centímetro, a gente vai falar que esse score é 1. Esse novo artigo também trouxe algumas coisas além da procura de líquido, né? Se tem ou não tem líquido. Ele traz para a gente algumas coisas legais, interessantes de fazer durante o exame de AFAST, que é, por exemplo, a gente estimar o valor de quanto que o rim está produzindo de urina, né? Então, a gente pega a largura, a altura
vezes a profundidade, vezes 0,625 do tamanho da bexiga e consegue fazer exames seriados e conseguir dizer quanto que está sendo produzido de urina, quanto que essa bexiga está sendo expandida. Também temos ele propõe uma abordagem da veia cava, que pode avaliar o volume intravascular, que diz pra gente como que está a pressão venosa central desse paciente. Então, assim, aqui no A, a gente vê que tem a veia cava, aqui é um paciente normal. Ela vai distender, ela vai ter uma distensibilidade de até de 35% a 50%. Isso é normal, porque ela varia conforme a respiração do animal. Se ela tá gordinha, se ela tá aumentada, se a pressão tá aumentada, ela não vai variar com a respiração. Então, isso é um indicativo que esteja havendo alguma hipertensão venosa central. Já na C, a gente tem aqui a veia cava bem fininha, e ela também não vai variar com a respiração. Isso é um indicativo de que pode ser que esteja havendo uma hipotensão venosa. Então, a gente pode usar também o raio-x, porque ele é um exame muito útil na detecção de gás livre, de líquido livre. Também vai dizer também sobre a ruptura de bexiga, mas para a gente bater o martelo para se tem ruptura de bexiga ou não, a gente precisa fazer a citografia retrógrada. Se a gente suspeita de ruptura de ureter, a gente prefere que seja feita a urografia excretora, mas ela é uma técnica que precisa de alguns cuidados, como, por exemplo, deixar que o animal não se alimente por algum tempo, umas 12, 24 horas, fazer um enema, e que em muitos casos a gente não vai conseguir fazer isso, né? Então, assim, desestabiliza o animal, faz os testes que a gente propôs, e se continua essa suspeita de ruptura de ureter, então aí se faz, mas não é a primeira coisa que se faz. Então, aqui eu trouxe 2 fotinhos de um paciente que foi atendido esse ano. Aqui a gente sempre faz uma radiografia controle para ver se a técnica ficou legal, se o posicionamento está ok, se tem alguma outra alteração em abdômen que a gente não está vendo. E aí, então, a gente faz o contraste. E aqui, nesse caso, a gente vê que a ruptura existe, que o contraste extravasou aqui para a cavidade. Então, agora as complicações do trauma abdominal. Então, chega o paciente para mim com trauma abdominal. O que eu posso esperar que esse paciente me apresente? A principal característica que pode acontecer é o uroperitônio, que é decorrente da ruptura ou laceração de algum trajeto do trato genital, seja nos rins, ureter, bexiga urinária ou uretra. Como a gente já comentou anteriormente, a bexiga urinária é a que a gente mais pensa que pode acontecer no trauma abdominal, né? A ruptura dela. Então, a gente fala que nesses casos é muito importante a gente aliar o ultrassom e raio-x. Por quê? Porque o ultrassom, muitas vezes, a gente não vai conseguir ver o que está acontecendo ali. Porque, assim, esse aqui é um caso de um paciente que foi atendido no retrasado, que a gente vê a bexiga, a gente vê também um pouquinho de líquido ali adjacente a ela, vê um mesentério adjacente também bem hiperecogênico, né? Ele está reativo, está inflamado, algum processo, mas a ruptura em si é muito difícil para a gente ver. Nesse caso aqui, a gente até poderia dizer que tem, mas bateu o martelo mesmo só com raio-x contrastado. O que a gente vai ver muitas vezes é a bexiga íntegra, a gente não consegue ver a ruptura ali na parede, e talvez um pouquinho de líquido livre adjacente ou não. Então, por isso que é importante a gente fazer um seriado, né? O paciente chegou, a gente estabiliza, a gente faz, aí depois de um tempinho a gente faz, até para avaliar se esse líquido está aumentando, se esse líquido cessou. Uma das complicações importantes do uroperitônio também é a hipercalemia, que vai trazer alguns tipos de arritmia para a gente, como, por exemplo, a onda T alta, a ausência de onda P, e em casos que existe uma hipercalemia muito severa, até uma bradicardia. Então, aqui trouxe outro caso, né, que um cão macho, a gente faz a de controle antes da injeção do contraste, aí depois, com o paciente sondado, injeta o contraste e vê o líquido na cavidade. Isso a gente pode daí sim bater o martelo que existe uma ruptura de bexiga urinária.
Então, também pode acontecer ruptura de vísceras do trato gastrointestinal, mas a frequência não é tão comum quanto a ruptura de bexiga, por exemplo. Por quê? Porque os intestinos, de forma geral, eles se adaptam. Então, eles são móveis, né? Então, é muito difícil que algo consiga atingir eles. Se atinge, geralmente é decorrente de um trauma penetrante, como, por exemplo, briga de cachorro, ou tiro, uma flecha. Aí sim pode ser que aconteça uma ruptura do trato intestinal. Se ocorrer, as consequências são graves, né? A gente pode ter uma peritonite, que pode desenvolver por um choque séptico. E na lavagem abdominal, a gente precisa ter alguns cuidados. Na cirurgia, a gente precisa ter alguns cuidados, como, por exemplo, fazer uma lavagem abdominal com solução fisiológica, de preferência que seja aquecida, lavar várias vezes esse peritônio e também utilizar os drenos para que tenha um controle melhor no pós-operatório, para saber se ainda tem líquido, que aspecto que é esse líquido. Também temos um outro problema, que a alcalinidade do conteúdo intestinal vai predispor às deiscências de suturas, porque o ambiente está muito irritado. Então, pode ser que as suturas não consigam ser estáveis a ponto de que o tecido se torne cicatrizado de novo. Então, é uma coisa que a gente precisa ter um certo cuidado nesses tipos de atendimento. Já a peritonite cética, ela pode ser decorrente da ruptura do trato gastrointestinal, mas também pode ser proveniente de ferida penetrante ou até do uroperitônio. Então, aqui, com certeza, o paciente vai ter que entrar para a cirurgia e existe uma taxa alta de mortalidade quando a gente pensa em peritonite séptica. O paciente, com certeza, vai precisar de reposição volêmica e antibiótico terapia. E também um suporte nutricional durante o internamento e até quando vai para casa. Temos também hemorragia hepática, decorrente da ruptura hepática, mas não é tão comum, mas mesmo assim pode acontecer, e pode levar ao choque hipovolêmico. Eu coloquei aqui um raio para a gente conseguir entender que, geralmente, se houver uma ruptura do fígado, provavelmente vai ser do lobo caudal direito, porque é ele que fica fora da caixa torácica. Então, de todo o fígado, ele que fica para fora. Então, ele não tem a proteção ali das costelas. Por isso que ele fica mais suscetível a danos. Temos também, que é bem comum, que aconteça a ruptura de baço, né? Causando, então, uma hemorragia no peritônio. A correção é cirúrgica também. A gente pode tirar o baço de forma total ou parcial. Mas, na maioria dos casos, opta-se pela splenectomia total, justamente porque na splenectomia total, o tempo de cirurgia é reduzido. Então, é muito mais fácil tirar o baço completo do que tirar parte dele, ter que suturar a cápsula. E pensando no paciente já que não é um paciente estável, não é uma cirurgia eletiva, a gente vai precisar diminuir o tempo de cirurgia. Então, geralmente, opta-se pela splenectomia total, até porque os cães se adaptam muito bem a viver uma vida sem baço. Então, pensando nisso, a gente já faz uma splenectomia total. Então, essas são algumas das nossas referências. E muito obrigada. Estamos dispostos às perguntas. Podem fazer perguntas para a gente vai gostar de responder, vai gostar de conversar. E é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente pode parar.